WhatsApp tá ligado. Tá não? Tá? Alô? Esse é o tio, velho. Aí tá. Tá baixo. Não tô escutando ele. Aí, boa noite. Agora chegou? Boa. Chegou 2025, né? Estamos aqui juntos para um novo momento de nossa casa. Vamos lá. Com amor. E sobretudo isto, reviste-nos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. A gente estava conversando. Não foi? Como foi? Repete aí, André, por favor. A conversa que a gente estava conversando logo no início. Sim, repete aí. Vamos lá. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que nos interessará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas, como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliamos em silêncio, atendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo maior. Inspirados nessa mensagem de Emmanuel, vamos ligar o nosso pensamento em Deus e a nossa irmã a fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai, que é amor e bondade, Jesus, nosso irmão, mestre e modelo, guia, que possamos agradecer hoje por esse momento, pelo nosso recomeço nas nossas reuniões 2025, rogando a misericórdia divina para os nossos trabalhos, que possamos nos fortalecer a cada dia, a cada momento, para chegarmos ao nosso objetivo de termos o nosso lugar efetivo para os nossos encontros. Te pedimos, Jesus, fica conosco e permanece nos guiando, nos protegendo e nos perdoando na medida que formos capazes de perdoarmos todos aqueles que nos ofendem. E é com gratidão que damos início à reunião da noite, rogando a Tua presença em todos nós, que assim seja, que assim será. Aparece aí, por favor. Carla, pensa se eles estão te incomodando lá atrás. Certo, deixa eu... Tem um cabelão. Então vai ficar duas
Deixa eu ver se ele tá chegando aqui. Aqui no suco, né? É. Ou então bota ele fixo Não, pra cá. aqui tá ótimo. Tá bom. Tá acomodando. Microfone. A gente não tem muita habilidade, não. Tá bom? Tá ótimo, tá legal. Todo mundo escuta? Bom, boa noite. Boa noite. Todas que vieram. Feliz ano novo. Né? E pelo que eu entendi, vocês estão retomando os trabalhos hoje, né? Deixa eu ficar. Sou meio de quanto é lado, é melhor ficar. Para distante, obrigada. Então, feliz ano novo para todo mundo. Os ciclos anuais, assim, eles sempre trazem essa necessidade que a gente tem de repensar a nossa vida, né? Apesar de ser um exercício que era para a gente fazer diariamente, mas a chegada de novo ano sempre traz essa reflexão. O que era para a gente fazer sempre na hora de dormir, né? Assim como nos ensina o livro dos Espíritos, ao dormir a gente refletir para ver como agiu. A gente costuma fazer isso no Natal e na chegada de um ano novo. E aí a gente traça as metas. O importante é que em algum momento a gente faça isso, né? Então, que seja também no início do ano. E eu não sei, vocês como espírita, né, nos trabalhos da Casa Espírita, se já repensaram o que tem para fazer esse ano. Eu tinha me prometido sempre dedicar um dia na semana, não consegui, né? Durante a semana eu vou continuar dando aula, por isso que eu vou agradecer, né, ao Centro de Chegada, em nome do Dulcinea, que é sempre a pessoa que entra em contato, o convite, e dizer que eu demoro um pouquinho para a gente se encontrar, porque eu dou aula todas as noites. E como uma meta que eu queria alcançar era ficar um dia só de folga para poder frequentar os centros, né, fazer esse intercâmbio, mas esse semestre eu também não consegui, então essa meta eu não atingi. Vamos ver se eu atingo de outras formas. Mas eu venho do Lado de Jesus, sou trabalhadora do Centro Espírita Lado de Jesus, que fica localizado em São João da Escócia, não sei se vocês conhecem, o Cineio eu sei que conhece. Fica na rua por trás da quadra do Colégio Jesuína. Então é uma sede nossa, que assim como vocês, né, estão aí construindo para chegar também o momento, a gente teve a ajuda de algumas pessoas e conseguimos levar, que antes era um colégio municipal, o seu Nélio e Carlão, que é filho dele, deu seguimento às atividades e agora a gente tem uma sede própria. Então lá funciona as palestras públicas aos domingos, 20 horas. Aos sábados a gente também tem a atividade de evangelização e o estudo do Livro dos Espíritos na quarta-feira. Então convido vocês para visitarem o centro, porque a gente precisa fazer esse intercâmbio, né? Então agradecer mais uma vez e trazer um abraço a todos que fazem. Inclusive, esse casal aqui é da União Espírita Vinha de Luz. Sim. Fica do bairro Petrópolis. As reuniões públicas aos sábados. E aí aos sábados é possível que vocês possam contar com ela. Claro, no final eu vou querer falar com você. Tá certo. E já tivemos lá, viu? Foi no Lado de Jesus, eu estava assim, reconhecendo a afeição. Vinha de Luz eu não conhecia, né? Mas é o tema de hoje, né? A gente veio tirar do livro Vinha de Luz, que acho que está no microfone. E aí eu não conhecia o centro, depois eu vou pegar o endereço com vocês. Porque é importante, né? A gente fazer todo esse encontro, que era para ser realmente com mais insistência, mas diante das atividades que a gente tem no dia a dia, a gente vai deixando e acaba sem cumprir essa meta. Mas então vamos começar na noite de hoje. Para vocês o ano das atividades começa hoje. Então, a proposta, eu gosto muito quando o Cineia me convida, porque eu nasci no Lar Espírita, eu me chamo Carla, para quem não me conhece, e eu nasci no Lar Espírita, então eu já fui evangelizada através do Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto nós somos da doutrina espírita. Se vocês me ouvirem, é porque tem que ser com microfone, né? Aí eu sinto um pouco de dificuldade com o Evangelho e os Evangelhos, melhor dizendo, né? Os Evangelhos. Quando a gente fala assim, Lucas, Mateus, eu não tenho essa habilidade. Por quê? Porque eu não estudei a Bíblia em si, né? Eu não tive essa evangelização mais tradicional, né? Cristão tradicional, que começa muitas vezes na Igreja Católica. Eu estudei no colégio católico, participava das aulas de religião, mas não me dediquei. Então eu fico um pouco perdida ainda
E eu vou continuar perdida porque eu acho que realmente tem que ter ali esse crescimento junto, né, aos ensinamentos. Aí quando vocês me convidam, eu acho bom. Por quê? Porque vocês trazem o tema e é com base nos evangelhos. Então a gente é forçado a pesquisar e a estudar. Né? Então eu gostei bastante novamente do convite chegado para que a gente mergulhasse nos ensinamentos de Jesus, que não deixou nada escrito, mas aí a gente conta com o apoio de todos aqueles que estiveram ao seu lado, né? Mesmo que fosse através já do seu espírito, trazendo para a gente aquelas passagens e o encontro com Jesus, que sempre é tão emocionante, assim como Paulo nos conta, né? Quem não leu o livro há 2000 anos, Paulo Estevão, e há 2000 anos também, né? Quando o senador ele tem aquele encontro para sentir a energia, né? Que a gente imagina, mas a gente não chega nem aos pés de como é, né, ter esse encontro. Então, eu vou buscando as informações quando vocês me convidam e através de filmes e etc, porque é de forma mais rápida que a gente vai captando. Então, como de costume, do cinema me mandou o tema e eu fiquei na incumbência de trabalhar com vocês no título desse livro Vinha de Luz, que foi lido aqui no Exórdio, antes da gente começar as atividades, que Chico Xavier trazia as mensagens de Emmanuel, e ele é um livro de bolso, né? A gente costuma ler no dia a dia, a gente abre aleatoriamente, né? Eu costumo ler esse livro todos os dias. Eu também. E esse tema que vocês me trouxeram, que traz como título Fariseus, eu confesso que várias vezes já caiu para mim, aleatoriamente. E eu tinha um certo repúdio. Quando caía esse, de novo esse, eu não gosto muito desse não. Mas aí eu lia, nada que não entrava, né? Eu lia, fazia a minha prece do dia e saía para trabalhar. Mas a mensagem não entrava como entrou dessa vez. E mais de uma vez caía. Às vezes minha mãe dizia porque está viciado, mas a gente sabe que às vezes é porque a gente precisa mesmo, né? Daquela mensagem. Fariseu já caiu muitas vezes para mim. Mas eu ficava meio abusada, né, desse tema quando ele se repetia. E aí, dessa vez, eu comecei a prestar mais atenção. Se repetia tanto para mim, é porque alguma coisa tem que aprender de uma vez por todas com esse título. E aí caiu para trabalhar com vocês. E gostei porque é um livro que eu faço a leitura diária, então eu já tenho um pouco mais de familiaridade com o livro, mas não com os temas. Porque toda vez que a gente lê, a gente sabe que precisa reforçar, né? Apesar de conhecer a doutrina espírita, que foi o que aconteceu comigo também. Então, com esse título, que fica nesse livrinho aqui de bolso, a primeira passagem que a gente percebe na leitura do Evangelho de Lucas é quando Jesus trouxe a seguinte mensagem: primeiramente, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quando a gente escuta a palavra fariseu, a gente pensa numa coisa boa ou ruim? Quem aqui já disse, é o fariseu, né? Quem já usou essa coisa ruim? Uma coisa ruim, né? Eu acho que era por isso que eu tinha tanta abuso de ler quando caía no fariseu. A gente nunca lembra que não reflete uma coisa boa, né? Quando a gente escuta a palavra fariseu. E aí Jesus já traz a mensagem dele, acautelai-vos, né? É porque são sempre essas linguagens mais rebuscadas. Ou seja, está querendo dizer, tome cautela no que os fariseus trazem como dito pela realidade divina, né? A gente pode interpretar dessa forma. Porque pode trazer o cunho da hipocrisia. Nós somos hipócritas. O que é hipocrisia? Mentira. Falsidade, né? Hipocrisia é aquela mãe que diz assim, menino, tu não pode tomar refrigerante tá ofende. E ela é a primeira a dar uma bolada de Coca-Cola. Dizer, mas é bom uma Coca, né? Lá em casa é mais ou menos assim. Minha mãe é nutricionista e é apaixonada por Coca-Cola. E diz, eu vou deixar tomar, vou aproveitar ela, né? Então é uma certa hipocrisia, né? Aquela história, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Por quê? Porque se eu já conheço daquilo ali, eu tenho mais responsabilidade. E eu teria que ter cuidado com os meus atos. Então, para a gente entender qual a importância dessa mensagem, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo muito antes de Jesus, então muito antes, há 2000 anos, para poder entender qual era a importância ou não, né, dos fariseus naquela época. Mas antes disso, eu queria trazer qual foi o embasamento da conversa, porque ainda tem isso.
vocês trazem o tema, a gente diz, eita, por onde começar? Porque não pode ficar só nesse livrinho aqui. Isso significa que tem todo um sistema por trás, né? Então, hoje a gente vai usar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos os escolhidos. Vamos usar também como base a Lei da Sociedade, lá no Livro dos Espíritos, que fica na terceira parte, dentro das leis morais, porque a gente já tem um entendimento que não dá para viver sozinho. Nossa evolução é sempre em conjunto, em sociedade. Por mais que a gente queira meditar, se afastar um pouco, fazer um retiro, é importante, mas se a gente não souber aquele controle que a gente aprendeu naquele retiro, conviver em sociedade, o retiro não serviu de nada, né? Então, a Lei de Sociedade também traz o seu fundamento para a conversa de hoje. E aí, a gente, depois desse embasamento, quem quiser pode fazer um reforço na leitura desses capítulos, a gente vai ter que voltar no tempo e ver o que é que o Evangelho nos diz sobre os fariseus. Quem lembra, quando a gente começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que lá na introdução, vários conceitos são retomados. Samaritanos, os publicanos, os saduceus, estão lá os fariseus. Aí a gente lê, aprende, a gente esquece, aí tem que voltar, né? Nada mais é do que a história. Quem gosta aqui de história, eu sou sempre da área de humanas e história sempre foi, né, aquela disciplina que eu sempre gostei de fazer a leitura, porque explica a nossa realidade hoje, né? Tudo vem encadeado desde o princípio. Então, na história, os fariseus tiveram a sua parte. Para a gente ser mais fidedigno, a gente precisa fazer a leitura como o próprio Evangelho nos traz. Então, na introdução, eu não vou ler tudo o que a introdução fala sobre os fariseus por conta do tempo, mas eu vou ler mais ou menos como surgiu e quem eles representavam. Os fariseus eram judeus. Então, entre as seitas, a mais influente era a dos fariseus, que ele teve um chefe chamado Hilel, eu acho que era assim que pronunciava, judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé não era devida senão às Escrituras. Sua origem remonta aos anos de 180 ou 200 antes de Cristo. Então, 200 anos antes de Cristo, surgiram já ali as ideias, né, que os fariseus pregavam. E eles eram muito apegados às Escrituras. Eles eram rígidos. E a gente já começa a pensar uma pessoa que é muito rígida. Isso vai dar certo, minha gente? A cobrança é muito grande, né? Tanto interna como externa, né? Se a gente pegar uma pessoa que seja pública, essa pessoa ela tem uma certa preocupação a mais do que as outras pessoas que são anônimas, correto? Porque tudo vai ser vigiado, tudo vai ser olhado. Eu tenho essa experiência mais próxima, por quê? Porque em casa, meu pai foi político por muitos anos, é político, e aí eu ficava meio revoltada, porque a gente tá adolescente, aí os adolescentes já começam aquela história de beber, né? Vamos beber nas festas. Eu não bebia, mas eu queria que na festinha que eu fosse dar, né, fosse badalada, ou seja, tivessem aquelas pessoas que eram os ícones na escola, né? O mais bonito, a menina que era mais paquerada, para poder dar credibilidade à festa. Aí eu fazia, pai, não tem que ter bebida, porque senão ninguém vem. Porque quem gosta de você vem de todo jeito, né? Aquela coisa de pai e mãe, não vem, pai. O pessoal só vem para a festa se tiver bebida. Um monte de menor. E eu querendo que minha festa, acho que eu tinha 14 anos, sei lá, né, tivesse bebida. Eu disse, de jeito nenhum. Primeiro que é errado de todo jeito. E segundo, por eu ser uma pessoa, né, visada, vai ser pior. Porque se o menino desse sai alcoolizado e acontece alguma coisa. Então eu tinha muita frustração. Por quê? Porque eu queria ser igual a todo mundo, né? Eu queria aproveitar a vida do jeito que todo mundo aproveitava, sem ninguém estar olhando. Aí depois veio a questão de dirigir. Todo mundo pegava no carro antes dos 18 anos. Caruaru não era grande desse jeito, né? Era menorzinho. E aí as ruas não eram tão movimentadas. Aí tinha colegas que com 16 anos já pegavam no veículo de um lugar para o outro. Era perigoso, mas todo mundo fazia. Pegava no carro. A gente nunca. Por quê? Porque não pode, além de tudo. Então a gente ficava frustrado. Então imagine como devia ser complicado para esses fariseus. Ter que seguir à risca tudo que eles pegavam.
jejuar não sei quantas vezes ao ano, porque eles jejuavam bastante. Guardar o sábado, né? Todos aqueles comandos que eles faziam, as mãos, né, sempre lavadas, olhei mosquito que não podia, que eles acreditavam naquela questão dos animais que eram impuros, até o camelo também, naquela época, era impuro. Então veja quantos dogmas, né, e quantas pequenas coisas eles tinham que atentar no dia a dia. E a gente sabe que quando a gente começa a botar meta, a vontade é a gente transgredir. Eles quiseram estar mais magra, fez regime. Basta dizer a gente assim, tá de regime, que dá vontade de comer tudo, né? Quando a gente não tá, não chegou um chocolate, você controla. Agora, se você tem que fazer regime, é que dá vontade de comer. Então, imagine viver à risca da forma que essas pessoas viviam, né? E assim eram os fariseus. E pior, eles não estavam muito incomodados com o que isso significava para eles, não. Na verdade, eles julgavam quem não fazia do mesmo jeito que eles. Por quê? Porque era a forma que eles acreditavam que iam subir ao céu. Era seguindo esses rituais. Vamos chamar de ritual, né? Porque eram verdadeiros rituais. Então, esses eram os fariseus que naquela época conheciam da fé. E aí traziam esses rigores. Eles eram inimigos das inovações. Ninguém chegasse com nada novo, porque eles iam seguir a risca essas figuras, desde o que vinha já de Moisés. Então eles rejeitavam as inovações. Aí chega Jesus trazendo um reino novo. Imagino que os fariseus, né, pensaram que Jesus, vindo trabalhar com a ideia do amor, da caridade, da humildade. Eles eram observadores das práticas externas. Então eles só observavam o que era o externo. Vocês conhecem alguém assim ou a gente evolui muito? Né? O interessante é que a gente vai vendo e vai se encaixando. Acho que talvez fariseu caia para mim, porque eu precisava atentar em algumas coisas ainda, né? Então, a religião para eles era mais um meio de subir ao céu que um objeto de fé sincera. Então, era uma troca. A gente espírita faz troca com bônus horas, né? Vou fazer mais porque aí são os bônus horas que aí a gente vai adquirindo para ter a visita à família, para adquirir a confiança daqueles que estão nos guiando. É assim que a gente lê no livro, né? Eles consideravam-se mandatários de Deus. Será que eles se achavam pouca coisa? Eles eram os mensageiros de Deus. Quando a gente fala assim, quando é um mandatário, é que recebeu a procuração. Quando você quer pedir para alguém fazer algo no seu lugar, você assina uma procuração. É um contrato de mandato ali. Então, eles se achavam, né, os mandatários de Deus. Nós é que temos o conhecimento e só nós é que podemos passar essa fé. Tem como adquirir essa fé. Então, os relatos contam, e a gente já começa a pensar em algumas passagens, das parábolas que eles ficavam só olhando assim, né? Quando a gente assiste os filmes, tem até aquela série de showzinho, não sei se vocês, os escolhidos, né? Aí eu lembro muito que fica aquele fariseu assim olhando de lado, né? Meio que recuado, observando os milagres que eram feitos por Jesus e todo desconfiado. Eles usavam meio que um chapéu, um negócio meio diferente assim. Se a gente procurasse as imagens, eles sempre vai aparecer com aquela vestimenta pesada, com a cara meio fechada. Aí a gente sempre se reporta ele assim atrás e olhando os milagres. Uma das coisas que incomodava muito era porque Jesus não guardava o sábado. Ele curava, né? Ele trazia as mensagens dele também no sábado. Então, os fariseus diziam, como poderia ser um homem de Deus que trabalhava os sábados? Então, quem era homem de Deus não poderia estar ali atuando no sábado como Jesus trazia as suas mensagens. Então, para eles, era mais fácil questionar suas próprias tradições e crenças diante do inesperado e diferente. Mais fácil do que questionar suas tradições seria condenar aquele que não se encaixava nela. O que é isso quando a gente faz? Quando a gente usa desses artifícios. É mais fácil condenar quem não se encaixa ao meu modo do que analisar se o que eu estou fazendo realmente faz sentido. O que é isso quando a gente usa essas práticas? A gente julga, não é? A gente julga porque é mais fácil apontar defeitos, né? Aquela pessoa devia ser assim, assim, assado, mas eu, diante do
meus conhecimentos, vamos usar, né, aquela realidade dos fariseus. Diante dos meus conhecimentos, o que é que eu estou fazendo com ele? Apenas guardando o sábado? Né, achando que eu sou melhor do que todo mundo porque sou o mandatário de Deus? Então é mais fácil a gente agir olhando o outro do que se autoanalisar. Aí eu fiquei refletindo, feito um filme, né? Aqueles filmes, eu gosto de filme que diz assim, 20 anos depois. Aí vamos pensar na época dos fariseus, que foi a tarefa de casa que vocês passaram para mim. Naquela época dos fariseus, para hoje em dia, ou seja, né, 2000 anos depois. Está do mesmo jeito ou diferente? Mudou um pouquinho. Só mudou a forma, né? Mas os métodos são praticamente os mesmos. Hoje a gente tem, o que mais se fala é a inteligência artificial. E é um perigo. Eu assistindo algumas palestras para trabalhar esse tema, aí eu escutei a Haroldo como disse assim, a matéria ela é neutra. Eu não pego um bicho desse celular. O celular, se a gente der um comando, ele faz alguma coisa? Nada. Então, tudo que vem de inovação para a gente é neutro. Quem é que vai comandar? Somos nós, né? Aí agora o tema da vez é a inteligência artificial. Todo mundo vai ter que se adaptar a essa realidade. Querendo ou não querendo. Porque senão a gente vai estagnar. E a mensagem hoje vai muito mais do que os fariseus. É sobre estagnação, é sobre rigidez. Mas cara, eu não vou me adaptar. Vai ter que se adaptar. De alguma forma a gente vai ter que aprender. Todo mundo hoje tem um banco no celular. Não tem um banco no celular? Você tem seu banco no celular. Se você não tiver, vai ter. Eu descobri essa semana passada que minha gerente é virtual, não tem mais gerente físico, não. Se eu quiser ir no banco resolver alguma coisa, eu não tenho que me atender, não. Volto pra casa. Foi assim que me indicaram, volto pra casa. E aí o gerente virtual vai falar com você. Não, eu quero falar com uma pessoa, não era virtual. É uma pessoa, mas tá em casa, né? Tá em home office, ela vai falar comigo. Eu querendo ou não querendo. Então, eu querendo ou não querendo, a inteligência artificial ela veio e ela vai ficar. O que é que a gente vai ter que fazer? Se adaptar. O SINECA da área de educação, eu acho que aqui tem mais pessoas da área de educação. Tá um caos a escola, né? E agora quando vai mexer em celular? Pronto, aí como é que vai ser? Assim, eu sou a favor. Eu sou a favor, particularmente eu sou. Mas é uma realidade totalmente diferente para o que a escola foi preparada. Como é que se pega hoje um adolescente e deixa ele sentado 5 horas escutando o professor? E as energias? Como? Ele não foi feito para isso, né? Ele já evoluiu ao ponto que ele não aguenta mais ninguém. Então a gente vai ter que passar por um processo revolucionário para ver como é que a gente vai tratar esses alunos, porque eles não vão, né? Dizem que o cérebro só fica atento no máximo 15 minutos. Imagina uma manhã toda, um menino escutando, né? É difícil. Então a gente tem que quebrar a rigidez, observando as coisas que são neutras e usando da melhor forma. Porque se o celular é neutro, eu posso dar o melhor uso, mas também posso dar o pior uso possível, né? Então, há mais de 2000 anos, nós continuamos inflexíveis ou a gente já aprendeu a ser flexível? A primeira opção. Ainda, né? Com espíritos, porque eles faziam proselitismo, né? Os fariseus, eles usavam da prática. E a gente explica, a primeira coisa que a gente diz é, quando alguém pergunta o que é o espiritismo, a gente não utiliza proselitismo, a gente convida. Vai visitar para você conhecer, né? As palestras públicas acontecem, mas será mesmo? Porque eu já me peguei algumas vezes dizendo, não, na doutrina espírita não é assim não. A gente não faz isso não, ou seja, com um lado de julgamento. Na doutrina espírita não tem ninguém mais importante não. Eu perguntava a uma colega minha e fazia, por que assim, vocês acham que o pastor é mais importante que vocês? Mas eu estava botando o dedo na ferida. De certa forma eu estava. Porque na doutrina espírita, aí eu retrucava. Eu mesmo falava e retrucava. Porque na doutrina espírita não tem ninguém mais importante. A gente convida as pessoas e quem é mais corajoso vai para a coordenação do centro. Porque realmente é bem desafiador. Mas eu queria atingir minha amiga. Então será que a gente não faz proselitismo? Aí eu fiquei pensando, por isso que fariseu caía tanto para mim, né? Aí vamos ler então a mensagem que a gente encontra no Vinha de Luz, que Emmanuel nos trouxe.
já que a gente está refletindo quem eram os fariseus, Emmanuel começa assim a mensagem. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. A gente ainda encontra, ou nós somos também assim? É todo homem presunçoso. O orgulhoso descende dos doutores de Jerusalém. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais. Submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Então, Emmanuel está dizendo, apesar dos fariseus terem sido dispersados, que eles foram dispersados, os judeus se espalharam, então a seita acabou, não as suas práticas. Porque até hoje tem pessoas que guardam, né? Tem uma das, não sei se é religião exatamente, que guarda o sábado, né? Eu, por exemplo, tenho aluno que já na sexta-feira de noite ele não vai para a faculdade. Mas já guarda desde a sexta. Né? Sétimo dia. Então as práticas continuam. Agora os fariseus em si, aquela seita em si acabou. Mas o que eles sentiam, né? O que eles achavam que eram, não encerrou. É o que a Emmanuel está querendo dizer. Até hoje a gente tem em todos os tempos. Aí mais uma vez citando Haroldo Dutra Dias, quem não conhece, é um palestrante espírita, né, que a gente encontra várias palestras dele. Ele trouxe uma palestra, acho que é Orgulho e Humildade, no título. Aí ele trouxe a seguinte reflexão. Todas as civilizações, elas foram excludentes. Todos os regimes foram excludentes, toda a sociedade foi excludente, seja capitalista, seja comunista, o que for, nós trabalhamos ainda com a exclusão. Por quê? Porque a gente não trabalha com um mundo igualitário. É sempre em grupos, né? O favorecimento é sempre em grupo, não é para todo mundo. Então, numa sociedade que a gente ainda vive assim, nós temos as mesmas práticas dos fariseus. Porque se eu excluo quem não pensa igual a mim, se eu excluo quem não faz igual a mim, ou então eu só quero a fama, ou só eu sou a mandatária, eu continuo com a mesma prática. É o que diz Emmanuel aqui. Traça programas caprichosos, intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-se a um ponto de vista que esposou na sua escola no seu argumento sectarista. E o que é sectarismo? Separação. E o que significa a palavra fariseu? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que é separação. Então, como é que eu posso ser um mandatário de Deus se eu estimulo a separação? Então, vai além do título que do cinema me passou. Então, se realmente fariseu é só o mote, né? Porque vai muito além do que eles significavam ali. Vai além por quê? Porque a gente já sabe da história. A seita deles existia antes de Jesus. Só que a gente está depois de Cristo. E nós, espíritos, os trabalhadores de última hora, pensemos também. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas é difícil, e eu vou usar difícil mesmo, vou trocar nem pela palavra desafiador. Mas é difícil a gente mudar a rota, né? Será que a nossa fé apenas se mantém ativa quando temos os nossos desejos ou os nossos pensamentos da forma que melhor nos convém? Porque parece que a gente só tem fé quando está bom para a gente. Né? Quando está ruim, aí a gente fica esmorecido. Basta aquele probleminha acontecer que você já fechou a cara, já se isola, né? Já fica mais difícil realizar as atividades do dia. Mas quando tudo está correndo bem, né, a gente está feliz. Então, que tipo de fé a gente tem? Exercitamos a tolerância frente a pensamentos totalmente contrários aos nossos? Como é que está a nossa tolerância? De fato, é verdade. Quanto mais velho a gente fica, mais intolerante.
Tentando, né? Ixi, Maria. Por quê? Eu acho que o problema é justamente esse, porque Jesus foi um transgressor, né? Sim. Jesus ele foi um revolucionário, transgressor. O cara chegou numa sociedade, se infiltrou lá, E disse diferente de da tudo que era forma feito. que queria, e enfrentou tudo e todos, né? Com a mansuetude, com o amor, mas enfrentou, né? Então ele foi o transgressor. O que é que essa humanidade, como você pergunta assim, após Jesus? Essa humanidade seguiu, porque se a humanidade tivesse seguido os ensinamentos de Jesus, não existia mais para. Porque a prática farisaica é dizer aquilo que eu não cumpro. Porque eles eram sepulcros, né? Podres por fora, podres por dentro, casos por fora. Jesus não, era na inteireza, na integridade. Mas e nós somos herdeiros de quem? Pois é. Das práticas de Jesus ou das práticas farisaicas? Né? É por isso que você, a pergunta que você diz é essa. É, com os conhecimentos que nós temos Sim, hoje, né? Com mas a só ciência, conhecimento. com tudo. Né? E realmente falta a prática. É mais forte do que nós, é impressionante. Como é forte. Aí, se eu penso muito na seguinte imagem. Imagine eu ali na rua, em frente à igreja da Conceição, que é onde de vez em quando a gente vê um movimento de alguém pregando, né? Imagina ali, você passando na igreja da Conceição, tem que resolver alguma coisa nos Guararapes, e uma pessoa dizendo que é Jesus e trazendo a mensagem de Jesus, eu ia parar para ouvir. Eu ia olhar para o relógio e dizer, eu tenho mais o que fazer. Eu ia agir desse jeito. Com a mesma desconfiança dos fariseus. E apressada, sem querer ouvir. Não é verdade? Por quê? Porque a gente se acha dono de toda a nossa realidade. Quando a gente sabe, tem prova de que basta a gente programar um dia que acontece uma coisinha que mudou tudo, independentemente do seu roteiro ou não. Né? A gente não é dono de nada. Com relação aos nossos equívocos, que aí é uma questão interessante, porque diante do impacto que eles tiveram, porque eles ficaram impactados com Jesus, senão eles não iam se dar o trabalho de questionar. É como se diz, eles realmente travaram uma disputa com Jesus. Mas Jesus não estava disputando porque Jesus não queria um vencedor. Era uma discussão, ele estava discutindo. Numa discussão você aprende um com o outro. Diante daquelas novas ideias, ele não queria se dar o trabalho de trabalhar um novo, uma nova visão. Né? Quando a gente erra, a gente está pronto para tentar uma nova visão. Tem que se corrigir, né? Tem que se corrigir, tem que trabalhar de uma forma diferente, traçar uma nova rota. Né? Então, como é que a gente reflete os nossos erros? Será que diante da nossa falta também de tolerância, estamos perdendo o tempo de aprender com os enviados de Deus? Porque os enviados de Deus estão em toda parte. Né? Os sinais são vários. E Jesus era uma oportunidade para os fariseus e para todos aqueles ali. Alguns agarraram e outros deixaram passar, como Nicodemos, né? Foi Nicodemos que deixou passar? Né? Quem foi que se encontrou com ele de madrugada? Foi... Nicodemos era o que foi em busca dele, né? Pra saber. Não, então quem foi? Tem um que encontrou com ele escondido. Foi, não foi? Que teve condições de seguir e... Ele tinha compromisso demais com o grupo dele. Foi, deixou, não foi? Ele deixou passar, né? Não sei se foi exatamente, eu estou tentando lembrar. Ah, minha falha, eu não lembro. Eu lembro bem dessa cena da série. Não é? Eu lembro muito bem. Que ele vai, se esconde, né? Encontra com ele ali temeroso. Eles até ajudam Isso, o grupo mas não financeiramente, segue. mas não segue. Porque Nicodemos era um da seita, né? Ele era um dos importante. líderes É, dos fariseus. Ele é grupo da lei. isso. A nossa oportunidade foi Jesus nos mostrando que o que devemos construir no nosso coração. É porque parece que quando a gente está falando de sentimento, a gente está falando de uma coisa menor, né? É muito difícil você falar, tenha fé em Deus diante das nossas necessidades para ontem, né? É muito difícil você dizer, persista, persevere, mas as contas não venceram, eu preciso parar amanhã. Se eu ficar só rezando, né? É difícil você dizer, realmente. Aquela pessoa mais necessitada, a realidade depende da realidade em que ela sempre se encontrou. Ela vai olhar para mim e vai dizer, eu quero saber de reza, se eu não fizer isso agora eu não vou complicar mais ainda. Né? É complicado diante do mundo material, quando a gente enxerga só o mundo material. Não estar aberto significa estagnar totalmente. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. Né? O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina? A evolução constante. O que é que o Espiritismo nos ensina?
né? Se a gente para e volta para poder, naquele mesmo ponto, tentar aprender. Nossos maiores erros se deram por nossa inflexibilidade e pela nossa rigidez, pelas práticas farisaicas, que nós ainda insistimos. Nos julgar melhores que os outros é a ausência de caridade. Então, como é que alguém que é mandatário de Deus se julga melhor do que os outros? Que a caridade, a gente repete, né, nas nossas práticas espíritas. Não é apenas a cesta básica, não é apenas a campanha do quilo. É a escuta, é o acolhimento, é aonde eu estiver. Aonde eu estiver. Aí eu fui procurar outras ideias, né, para sair um pouquinho da religião, né, da parte teológica. A própria filosofia, através de Aristóteles, fala sobre as tragédias gregas. Eu não sei se vocês já ouviram falar. As tragédias gregas eram interpretadas como armatia. O que era armatia? Eram erros graves cometidos pelos heróis. Isso é muito utilizado no teatro. Você tem um protagonista que está todo mundo torcendo por ele e ele falha. Aí era o que os gregos chamavam de peripécias. Por isso que a gente diz assim que o menino treloso fica praticando peripécias, né? Peripécias eram os erros. Então era aquela pessoa que tinha um futuro promissor, mas ela, no auge, ela comete um erro grave. Aí é o que os gregos chamavam de catarse. A partir do erro teria que purificar, teria que refazer. No nosso caso, a gente vai ter que reencarnar, né? Então, o que é que essa ideia de armatia dos gregos trazem para a moral? Aí eu retirei aqui da pesquisa que eu fiz, significa o seguinte: a amartia também está associada à lição moral, que pode ser extraída da história trágica. Ao testemunhar as consequências trágicas do protagonista, o público é levado a refletir sobre suas próprias falhas e fraquezas e a considerar as consequências de suas próprias ações. A amartia, portanto, serve como um lembrete poderoso de que todos somos falíveis e que nossas ações têm consequências. Então, quanto mais a gente acha que é certinho, mais cobrança a gente tem. É muito ruim se sentir assim, né? Quem é da área da educação, um aluno que se cobra demais, não é ruim. Tá aí no Enem, diz que tem menino doente porque não atingiu a nota máxima. Eu fiquei pensando, se eu tirasse um 7 no Enem de hoje, eu estava muito satisfeita, né? Mas eles têm que tirar 9, têm que tirar 10. Por quê? Porque é isso que se passa. É isso que o outdoor das escolas traz. Isso, né? isso é bom. É isso que a sociedade quer. Ou Você seja, só é bom se tivesse o máximo. se você estiver no melhor. Ninguém homenageia quem tirou 5 no Enem. Primeiro Tem você escola nenhuma que bota. tem que ser bom tirar 10 e ainda no curso de medicina. Tem que tirar 10 no curso de medicina. Agora que a gente só vai ter profissional médico, viu? Se você quiser outra coisa, você não vai ter não. Porque parece que a gente só precisa formar médico. Eu trabalho na educação também e às vezes eu escuto, leio e vejo. Quem é professor de matemática não fica sem emprego não, minha gente. Você terminou, você está empregado, porque não tem professor de matemática. São pessoas que são boas de cálculo e acabam caindo para dar aula de matemática. Agora, formado mesmo, licenciatura, né? Que chama, né? Licenciatura de matemática é a coisa mais difícil que tem. Por quê? Porque quem é bom em cálculo vai fazer engenharia, porque em tese ganha mais, né? Mas, às vezes, se você tivesse ali no seu mestrado, seu doutorado na universidade, você vai ver muito bem obrigado e com qualidade de vida. Saiu até um programa do governo federal para estimular a educação Pois superior. é. Né? Por quê? Porque é o que a sociedade empurra, né? E é muito difícil a gente bater contra ela, né? Contra esse fluxo. A gente acaba dizendo, deixa, né? Senão não vive. O que acreditamos ser verdade hoje, isso aqui é importante para a gente parar um pouquinho para pensar. Pode ter sido construído por tendências. E se mantivermos rígidas em algumas convicções, poderemos nos tornar cegos. Aí a gente precisa chegar nessa parte dos cegos, por quê? Porque a parábola que Jesus vai trazer dos fariseus é quando ele cura alguém que é cego. Aí eu vou ler para vocês. Então, se a gente fica repetindo tendências e a gente não para pensar nessas tendências, e pior, ainda julga quem não segue as nossas tendências, a gente está enrijecido. E essas tendências vêm desde
de sempre, né? Basta você pegar você na infância. Tem coisa que eu vou repetindo hoje que era da minha avó. E que hoje eu me pego fazendo. Eu só tenho uma doença lá em casa, que é a da limpeza. Porque minha avó era assim, minha mãe é assim. É aquele povo na Europa para estar a ansiedade é trabalhada na limpeza. Isso eu não herdei. Pode estar do jeito que for, eu durmo. Na segunda-feira se resolve, né? Isso eu não herdei. Mas tem muita coisa que a gente vai repetindo. Uma que eu penso muito, por que ela tem que fazer exame de sangue tão cedo? Eu tinha raiva, não, mas tem exame de sangue, você vai ter que 6 horas da manhã. Por que eu não posso dormir até 8 e chegar lá perto de 8? Não porque eu quero repete sem necessidade. Tem exame que já faz, né? Mas não é tudo. É, porque você pode dormir um pouco mais. A do laboratório vai dizer que você pode se alimentar até 11 horas da noite. E chegar aqui até 8. Mas porque a gente repetia que tinha que ser de manhã cedo. Aí o que é que eu faço agora? Eu vou no sábado. Porque quem repete as tendências já fez durante a semana. E eu não encontro muita gente. Né? Porque tem coisa que repete e não para pensar. É um exemplo bobo, mas a gente pode trazer para uma coisa maior. Então, sobre essa parte dos sexos, eu queria reler para vocês, que eu sei que todo mundo conhece. Para nós, né, no Evangelho segundo o Espírito, ele está no capítulo 18 do Evangelho. Aí eu vou ler aqui para vocês, que fala exatamente quando Jesus traz a passagem que diz assim: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu: se fossem cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Então veja que Jesus disse: eu vim para aqueles que não veem, vejam. E aqueles que veem se tornam cegos. Ou seja, aqueles que já achavam que conheciam a realidade divina, estavam cegos. E aqueles que não viam nada, né, passaram a enxergar diante da grandeza da mensagem de Jesus Cristo. Então veja como é perfeito, né, o Evangelho, as parábolas, que a gente lê, e quando a gente interpreta, meu Deus, era isso tudo, né? Já era isso tudo naquela época. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente de não praticar, mas além do Evangelho que as contém, não está difundindo senão nas seitas cristãs. Entre estas, quantas pessoas não o leem? E entre aqueles que o leem, quantos há que não compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. E para nós espíritas também. Eu acho que eu lembro do Pérez, né, que encaixa os espíritas, né? Que tipo de espírita você é? É aquele que ainda está admirado, que só quer ver a parte, né, dos fenômenos? Você é aquele que já pratica a caridade? Você é aquele que crê e pratica, né? Ele sai elencando. Mas a gente estuda. Só que o importante mesmo é a prática. Tem aquela historinha, né, espírita, porque aí cada um já conta de um jeito, dá o nome que quer, do personagem e assim vai. Mas dizem que tinha aquele palestrante espírita que desencarna e encontra alguém que sentava no fundo do centro espírita. Aí alguns já introduziram o cochilo. Diz que aquele estava lá atrás, sentava lá atrás e cochilava, né? E aí quando o palestrante desencarnou, encontrou essa pessoa que assistia as palestras dele, que parecia que estava cochilando. Ele dizia, não estava cochilando, estava prestando atenção no que o senhor dizia. E ele, quando reencontrou, viu que essa pessoa que ele achava que estava cochilando tinha uma luz enorme, diferente dele. Aí então você cochilava todas as minhas palestras. Eu disse, eu não estava cochilando, eu estava assistindo. E quando eu saía, eu praticava o que o senhor dizia. Ou seja, o palestrante falava e talvez não praticava, né? Então é bem essa a mensagem que a gente encontra aqui. Também tem a parábola que traz o publicano e os fariseus, que eles estão orando, né? O fariseu está em pé e se vangloriando. Essa passagem, não vai dar tempo de ler, mas
vai estar no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de pedir e obtereis. E a gente vai ver a importância da prece, né? Como é que a prece pode ser realizada. Porque eles não estavam orando, estavam publicando e o fariseu. E quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Que inclusive Jesus chamou um deles, que foi quem? Mateus. Né? Mateus veio e acompanhou Jesus e ele era cobrador de impostos. E cobrava e uma parte ficava para eles. Outro chefe dos publicanos que seguiu Jesus foi Zaqueu. Zaqueu que desceu da figueira, e tem a interpretação, né? Ele desceu, ele tomou a humildade para seguir Jesus. Jesus ainda foi até a casa de Zaqueu. Né? Zaqueu também era um publicano. Então o publicano ele era odiado por todo mundo. Até hoje, né? Não sei se tem alguém aqui do fisco, mas se tem uma coisa que eu tenho raiva tal do imposto de renda. Né? Então até hoje a gente detesta o fisco. Imagina aquela época que era cara a cara, face a face, né? Ia na sua casa. Hoje não, hoje é tudo pela internet, né? Pelo menos não vê nada nem ninguém. Mas ali era pior. Então eles eram detestados. Aí o publicano faz a oração dele pedindo perdão, né, a Deus de tudo que está fazendo. Já o fariseu diz, eu que sigo tudo, Senhor. Inclusive sou diferente desse publicano. Ou seja, ele sai se vangloriando. Quem de fato orou? Jesus disse que foi o publicano, né? Que pede perdão pela sua e reconhece as suas falhas. Ou seja, já adquiriu a flexibilidade. Aquele que era fisiologicamente cego viu a verdade de Jesus, enquanto aquele que dizia ver a verdade de Deus demonstrou-se cego, simbolicamente falando, incapaz de identificar o próprio Messias. Então, quem era cego passou a enxergar, né, viu a grandeza de Jesus. E quem enxergava, continuou, quer dizer, ficou e virou, continuou cego para a visão divina. Nos dias atuais, somos o quê? Cegos, ou a gente enxerga? Aí essa pergunta é fácil, e eu tirei de Haroldo isso. Haroldo, eu gosto demais, né, das palestras dele. Haroldo faz essa seguinte pergunta na palestra que eu assisti. Para você, quem é uma pessoa de sucesso? Roberto Carlos? Não, isso não vale não. Dulce, Teresa Calcutá, Gandhi. Já pensou melhor. Mas na primeira resposta, a gente pensa logo alguém que seja profissionalmente bem sucedido, né? Que conquistou o que o brasileiro sofre, que é a casa própria, um veículo, passar a vida pagando. Né? Essa pessoa tem não sei quantos Minha mãe diz assim, fulano está muito bem. Está muito bem, venceu na vida. Está muito bem, eu já sei que Uma pessoa citou para mim que uma pessoa ficou viúva e que recebeu 1 milhão, além de nos dinheiro, fulano está bem. Está bem. Aí eu olhei e disse, bem, de quê? De quê? De dinheiro, obrigada. Tá tudo certo. Em que parte ela está bem, né? Não interessa, né? Deixa pra lá. Mas é exatamente isso. Então, a nossa irmã ela já refletiu aquilo que realmente tem que estar em nossa mente, né? Ou seja, quem já evoluiu, quem já se desprendeu, quem já se desapegou. Agora é difícil, por quê? Porque como é que a gente desenvolve a humildade num mundo governado pelo materialismo? Né? Então a gente vai contra a corrente. Né? Eu que sou do mundo do direito, se eu quiser de fato ir como eu queria ir vestida todo dia, de tênis, ou muitas vezes com a chinela, né? Teria muito julgamento. Que o certo não era para me importar, né? Sim. E aí o meu orgulho ainda mexe, né? E eu às vezes eu me preocupo mais com as colegas. O que é que minha colega vai achar, né? Que eu tô... Imagina com essa loucura que a gente viu no Domingo Fantástico, as pessoas se destruindo, né? O rosto, a face, por conta dessa são as tendências, né? vaidade desenfreada. Todo mundo torto, com o nariz. Por quê? Porque procura a forma mais econômica para seguir o padrão, quando vai ver a pessoa não é médica. Aí fica lá, né? Tudo para ter que refazer. Nós valorizamos de modo distorcido. Exageramos no corpo físico, exageramos nas questões das propriedades, exageramos no poder, exageramos na fama. Começou aí de novo o BBB, né? É um exemplo. E faz sucesso, todo mundo quer ver aquilo ali, né? Então, os recursos, como a gente trouxe, materiais, eles são neutros.
Óbvio que o conforto é interessante no mundo material, claro que é, né? Mas não pode ser a nossa meta, o nosso foco, né? Faz sentido para nós espíritas avaliar a vida pelo prisma destes valores? Né? É o que a Evangelho está dizendo. Se nós já conhecemos e não praticamos, nós somos, de certa forma, culpados, né? Ele usa a palavra culpável aqui. Porque já era para a gente pensar de forma diversa. De nós espera-se algo a mais. Já se espera uma reflexão diferente. Na lei de sociedade, os espíritos abordam que numa sociedade verdadeiramente cristã não há espaço para excluídos. Só há espaço para acolhimento. Agora, na realidade de cada um. Porque às vezes você tenta fazer tudo por aquela pessoa, mas onde ela se sente bem é naquela realidade dela. Não sei se vocês já tentaram ajudar alguém. Eu tive minha irmã, tentou ajudar uma pessoa em Recife, comprou passagem, uma pessoa que era de fora e estava perdida em Recife. No dia do voo daquela pessoa, ela não apareceu. Aí ela tinha voltado para as ruas, sabe? Tem aquela história que você tem que respeitar o tempo da pessoa, né? Qual é o propósito do Evangelho, na verdade? Então, essa reflexão dos fariseus foi além, né? Ela vai trazer o binômio orgulho, humildade. Orgulho, humildade. A gente tem que lembrar que o propósito do Evangelho é a obra divina no coração dos homens. Então, não adianta guardar, não adianta, que a gente não pode também questionar quem guarda, né? Que é a fé de cada um. Mas não adianta as práticas, né? Os rituais, que antigamente até bichos eram, né, colocados à disposição, se a gente não melhora o nosso interior. No capítulo 18, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Aí eu queria ler para vocês um trechinho, eu já vou acabando, né, porque chegou a hora. Será que eu não tenho certo? Eu acho que não era 18, mas eu devo ter colocado aqui para aparecer. Alguém lembra mesmo que é o capítulo que a gente diz assim, Senhor, Senhor? Assim fica difícil, né? Do cinema. Diga a ideia, só a ideia do que seria. Eu queria trazer a questão do interior, né? A gente constrói primeiro, dentro, antes do que a gente quer exibir. Mas eu perdi um capítulo. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu perdi. Se eu tivesse copiado aqui, tinha sido melhor. Vamos ver se eu acho daqui a pouco. Mas aí, para a realidade moderna, eu queria trazer uma reflexão. Que eu estudo um pouquinho de comunicação não violenta. Não sei se vocês já ouviram falar. No YouTube, quem quiser pesquisar, tem um encontro que eles marcaram às escuras. Não de pessoas para namorar, mas para a gente fazer a imagem que a gente tem na nossa mente. Aí pegaram um advogado, pegaram um religioso, várias pessoas que eles diziam que eles eram, e cada um imaginando como a pessoa era fisicamente. Se eu não me engano, o advogado era tatuado todo o rosto, né? E aí o outro, que era um religioso, tinha um aspecto totalmente diferente. E de repente as luzes se acendem. E aí eles ficam espantados. Por quê? Não tem nada a ver com o que eles imaginaram que a pessoa era. E o título da historinha é Rótulos são para lapas. E não para pessoas. Se vocês procurarem Rótulos são para lapas, vocês vão ver a historinha toda, o encontro, cada um se encontrando, eles no escuro. E depois, quando se acende assim, o susto que eles tomam com a imagem que eles estão vendo. Agora, ele é todo legendado, porque ele é em inglês, essa experiência. Eu acho que é na área de psicologia a experiência. Mas é exatamente o que a gente faz. Às vezes a gente vê assim, o celular mostrou uma mensagem de uma pessoa que você diz, não vou nem olhar, porque já deve... E às vezes você vai olhar e se surpreende, que é uma coisa totalmente diferente. Nossa, mano, eu queria saber só como era que tu estava, faz tanto tempo que a gente se viu e a gente já estava fazendo aquela paisagem mental, né? Então a gente tem muito essa questão do rótulo diário.
E essa é uma prática também farisaica, né? Por quê? Porque sai da nossa caixa, a gente já rotula, já diz o que o outro é. Aí, para terminar, eu fiquei pensando naquela... Não sei se alguém aqui gosta de Titãs, eu gosto demais de Titãs, né? E eles encerraram, inclusive, a banda, quer dizer, todos eles, né? A banda completa. Tem uma música de Titãs que são Os Cegos do Castelo. Dos Cegos do Castelo me despeço e vou até a fé encontrar. Você já ouviu essa música? Então, eu trouxe porque falava da questão do cego, né? Aí, é de Nando Reis, na verdade, a música, que diz o seguinte: eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Dos cegos do castelo me despeço e vou a pé até encontrar um caminho, um lugar para o que eu sou. Então achei que se encaixava bem direitinho. Aí eu fui pesquisar, né? Para ele, para a interpretação da música, eram os cegos. Uma das interpretações falava das drogas, porque Nando Reis teve um problema sério com drogas, né? E de fato faz sentido, porque usar espinhos que só fazem dor, né? Ele sabia que aquilo ia trazer dor, mas era difícil deixar. Mas aí ele diz, ó, dos cegos do castelo, ou seja, que não estavam vendo nada do castelo, porque de fato elas devem trazer uma sensação, né, de reino mesmo, né? Me despeço e vou, né? Aí a pergunta que fica pra gente dar reflexão: a gente já abandonou essa cegueira, né, dos cegos do castelo? E quando é que a gente vai se despedir, né, dela? Diante dos nossos conhecimentos espíritas. Quando a gente melhorar a nossa fé, a qualidade das nossas orações também faz a diferença. Então, mais uma vez, a gente volta no princípio de tudo, né? Como eu vi essa semana pesquisando o tema, infelizmente, ainda o que nos une é o egoísmo, o preconceito e o orgulho. Porque a gente vai se unir quem pensa do mesmo jeito, né? E se afastando da diversidade que é o mundo por completo. Então era isso que eu tinha pensado para a noite de hoje. Então agradeço mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Enfim, queria agradecer a belíssima palestra sua e agradecer a todos que vieram à nossa primeira reunião do ano e pedir a nossa irmã para fazer a prece final. Queremos mais uma vez agradecer por mais uma oportunidade, né, do ensinamento de Jesus, e possamos levar para os nossos lares essa reflexão. E realmente buscando saber quem somos nós e o que queremos ser nesse ano de 2025. Algumas pessoas, antes da prece, me perguntaram o que é que eu queria para esse ano, quais eram os meus sonhos, era o meu foco. Eu respondi: ser uma pessoa melhor, porque quando eu for uma pessoa melhor, com certeza, eu vou ter tudo o que eu preciso para ser feliz. E é com esse sentimento que eu agradeço a Jesus pela oportunidade de ter conhecido a doutrina dos Espíritos, que é quem está me trazendo até aqui nesta noite. E agradecer por tudo o que nos aconteceu, pelo amor e pela dor que nos faz voltar ao caminho da casa do Pai. E é nesse sentimento que renovo a Jesus